E essa passagem da Bíblia, pastor Lúcio, eu queria que o senhor comentasse, Pedro, na questão do ímpeto que ele tinha, ele perguntou, e quantas vezes eu devo, né? Essa passagem que o pastor Cleomárcio falou agora aí, eu queria que o senhor comentasse quantas vezes, porque nossas relações são muito conflituosas, né? Principalmente em relações de trabalho, na sociedade onde a gente vive, até quanto, se existe isso, quanto, né? Sim. Nós temos essas questões, né? Então, assim, a pessoa... Tem alguns que dizem, ó, se tu errou comigo, acabou. Né? Tem muita gente que fala isso. Sim. Só tem uma chance. Só tem uma chance comigo. Você só tem uma chance né? comigo. Vaso quando quebra. Não o pessoal tem... Não, eu quero tirar, né, na verdade, discussão filosófica, psicológica. Nós temos que entrar na Bíblia. Acho que é que nós temos que discutir a Bíblia, né? É isso. Sim. Então, assim... E muitos dizem, né? Uma vez, tudo bem, mas 2 vezes não. Então, assim, quanto? Porque a ideia é quanto eu devo perdoar. Qual é o limite do perdão? Não é? É essa a pergunta. E aí, nosso Pedrão entra aqui, Jesus está falando aqui, fala umas coisas assim, que como é que se deve tratar, perdoar, Pedrão está assim naquela. Aí, então, Pedro aproximando, e Pedro está crente aqui demais, cara. Pedrão aqui está crente. Aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Aí ele dá a resposta. Quando ele dá a resposta, poxa, até 7 vezes, porque, poxa, tem gente que não perdoa 1, 2, 3. Poxa, ele deve ter dito assim, 7 vezes, então é um número perfeito. Dá para mim. Jesus vai dizer assim, Pedro, poxa, Pedro, você acertou de novo agora. A sexta, né? Quando perguntaram que é o Cristo, agora tu acertou de novo, né? O Cristo estava abafando. Ele estava achando que ele estava abafando com 7 vezes, né? Esperando talvez ali um elogio do Senhor, dizendo, pô, você realmente é um cristão. Só que Jesus botou aqui muito longe. E a ideia aqui é ilimitado. Não é para a gente calcular, porque é 70 vezes 7. Então aí não tem nem como a gente ir. Então assim, e você colocou ainda agora. Sim. Eu achei interessante, mas que você colocou agora. A gente peca todo dia. Imagina se o perdão de Deus fosse limitado. Se fosse uma conta corrente, né? Eita, que débito que a gente tinha, pastor. E assim, por exemplo, porque todo dia a gente pede perdão para ele, né? Sim. Então, para pedir perdão daqui a 1 ano, daqui a 10 anos eu estou continuando. Peraí, 10 anos pedindo perdão, é muito. 20 anos, mas chegou 20 anos, o Senhor disse assim, acabou. Não dá mais. não dá mais. De novo, 20 anos que tu pede perdão pra mim, acabou, né? Então, assim, é ilimitado. O perdão do Senhor é ilimitado, é a nossa vida. E, claro, né, o nosso Senhor Jesus já pagou o preço, e é por isso, né, que quando ele disse está consumado, que aí todos que estão nele, esse perdão, né, mas nós estamos todo o tempo pedindo perdão para ele nos perdoando nessa questão, da mesma forma. Então, é ilimitado a questão do nosso perdão com o outro. Então, o texto trata sobre isso, né? Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Não é para a gente calcular, fazer quanto é que dá. Então, esse é o número, né? Mas é a ideia de ilimitado, porque o nosso Deus nos perdoa de uma forma ilimitada. Então, assim, é esse sentimento. E aí Pedro ficou lá embaixo, né? Porque Pedro estava achando que estava lá em cima. Sim. Poxa, eu botei 7. E aí vem a parábola do credor. É justamente no contexto que vem a parábola do credor para mostrar essa questão, para apontar, dizendo assim, olha, é impagável, e você, quer dizer, para Deus é um negócio muito sério, porque no finalzinho do texto, da parábola, é isso que ele faz. Quando ele diz assim também, da mesma forma como esse juiz aqui, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É a mesma coisa. Ele está dizendo assim, eu perdoei vocês de uma forma, o preço era impagável, e vocês não estão perdoando. Então, assim, existe uma seriedade que a gente não leva em conta essa questão. E tem uma palavra que chama atenção, que eu não pesquisei no grego, mas eu vou pesquisar, é do íntimo. Ou seja, o íntimo aí é algo mais das entranhas, é lá de dentro mesmo. Porque às vezes você finge
o perdão também, né? Mas enfim, só pra... Mas aí eu vou trabalhar essa questão porque assim, o perdão também, aí vamos colocar agora, vamos sair um pouquinho aqui pra gente olhar dentro dessa questão do íntimo, né? Sim. Porque tipo, o perdão também, ele é fé, ele é confiança. E antes de tudo é obediência. É isso mesmo. Antes de tudo é obediência. Então, assim, nós não podemos colocar o perdão dentro de uma perspectiva racionalista e empirista. Tipo, perdão é razão. Então, assim, eu vou racionalizar, pensar na questão, no Márcio fez isso comigo, eu calculei, então deu, na minha razão deu para dar para me perdoar. Ou então, na experiência ou no sentimento, eu não estou sentindo, Márcio, eu não estou sentindo, eu não posso te perdoar, que eu não quero ser falso com o Senhor, porque eu não estou sentindo. Entendeu? Entendi. Eu não estou sentindo. Eu vou te perdoar porque eu não estou sentindo, eu quero... Pastor, aí a gente está aconselhando, meu irmão, você precisa perdoar. Não, pastor, eu não posso ser falso, eu não estou... Porque realmente quem está ferido está sentindo. Está se sentindo injustiçado, está doendo. E tem razão. Ele vai dizer, pastor, tem isso, foi isso. As razões estão lá. Mas só que perdão não está dentro do campo do racionalismo e nem da experiência e nem do sentimento. Sim. Perdão sensorial, né? Sensorial, os nossos sentimentos. Porque a gente está com a razão. Sim. E a gente está com o sentimento. E o sentimento é de dor. Mas o que é o perdão, primeiro? É a obediência. Mesmo eu não sentindo. E mesmo não tendo toda a razão, que não tem, eu preciso buscar. Vai tratar, né? Vai tratando, e eu acreditar na possibilidade do milagre. Sim. Que Deus vai tratar isso. E na hora, até o momento em que eu falo aquilo, Deus vai tratando em mim, trabalhando em mim, nesse sentido. Aí essa internalidade acontece por causa da concepção desse perdão que eu tive no Senhor. Tem textos paralelos que... veja, o ensino ele não se concentra apenas em um texto. Você tem uma série de outros textos que dão uma amplitude, às vezes sobre o mesmo assunto. Em Lucas 17, Jesus diz assim, a partir do verso 2: tenham cuidado. Se teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier e lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Olha só o que acontece depois disso. Os apóstolos dizem assim, então, Senhor, aumenta-nos a fé. Sim. Aí Jesus diz, não, vocês não precisam de uma fé muito grande para perdoar. Se for um grãozinho de mostarda. Porque é isso que eu falei. Na verdade, porque na verdade o grão de mostarda era a questão do crescer. Sim. Crescer o perdão. À medida em que você faz, ele vai aumentar. Germina e ele aumenta. Ele aumenta. Na verdade, depois ele fala sobre a fé move montanhas. Ele está dizendo assim, se você tem uma fé tão pequena, se você disser para um monte isso, vai acontecer. Então, é como se ele dissesse, basta ter uma fé pequena, que aquilo que está parecendo impossível para você, que é perdoar o seu irmão, você vai fazer. Então, é fé, como ele falou, mas não precisa ter uma grande fé para isso. Agora tem mais, ele continua com uma outra história. Ele diz, qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, venha agora mesmo e sente à mesa. Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Imagina, Jesus está dizendo o seguinte, não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência. Porque quando um servo volta do dia de trabalho, ele está morrendo de fome, está cansado. Sim. Mas o seu senhor não diz, não, senta aqui na mesa. Ele vai dizer o seguinte, prepara a minha comida. E só depois que preparar a minha comida é que você vai comer. Esse servo vai obedecer. Mas Jesus chega no final e diz assim, nós somos servos inúteis porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. O que Jesus está dizendo é que perdoar é o que a gente tem que fazer como cristãos. Não precisa ter muita fé. Você estará obedecendo, mesmo que o seu sentimento naquele momento, como o Lúcio deixou claro aqui, e é isso mesmo, muitas vezes você vai agir em obediência e fé sem o sentimento estar lá, mas a consequência será que o sentimento vai acompanhar.